Bom, e para finalizar aqui a nossa discussão do uso do método de Euler explícito para resolver equações diferenciais, aqui eu quero mostrar para vocês como que nós podemos utilizar esse método para resolver uma equação diferencial de ordem maior do que 1. Então vamos lá, vamos assumir novamente que nós temos nosso sistema massa-amortecedor composto por um corpo de massa m. Esse corpo está conectado à parede através de um amortecedor com constante de amortecimento B. Além disso, a este corpo é aplicada uma força externa Fa de T. Por fim, nós desconsideramos aqui que existe atrito entre o corpo e a superfície. Bom, neste caso, se nós considerarmos que a saída desse sistema é o deslocamento x de t, a equação diferencial que vai modelar a relação entre a entrada Fa de t, que é a minha força externa, com a saída x de t, é uma equação diferencial de segunda ordem, onde aqui eu tenho termos que envolvem a derivada de segunda ordem do deslocamento x de t. Lembrando que a função incógnita dessa equação diferencial é o meu deslocamento. E como é que eu posso fazer para utilizar um método de Euler explícito para resolver essa equação diferencial? Ou seja, como é que eu posso utilizar um método de Euler explícito para calcular valores do deslocamento para instantes de tempo específicos? Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz quando nós temos aqui em mãos uma equação diferencial de ordem maior, como por exemplo essa equação de ordem maior do que 1, como é o caso dessa equação aqui, onde eu tenho uma equação diferencial de ordem 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é decompor essa equação diferencial em outras duas equações diferenciais de primeira ordem. E para isso nós adotamos o seguinte procedimento. Bom, nós pegamos aqui o termo de primeira derivada, dessa primeira derivada aqui da derivada de x de t em relação a t, e definimos esse termo como sendo uma nova variável, que aqui eu chamei de v de t. Bom, como eu sei qual é o significado físico da derivada de x de t em relação ao tempo, eu sei que se trata da velocidade, então aqui eu nomeei esse termo de derivada como v, para representar a velocidade. Então notem que aqui nós já temos uma equação diferencial, onde neste caso a nossa função incógnita é o x de t. Na sequência, nós utilizamos essa relação, que eu denominei de equação 2, nós utilizamos na nossa equação diferencial original, que aqui eu estou denominando de 1. Ao utilizar essa relação aqui nessa equação diferencial original, nós vamos obter uma outra equação diferencial, que é apresentada aqui, onde neste caso a nossa função incógnita é o v de t. Então notem que aqui eu tenho duas equações diferenciais de primeira ordem, porque elas envolvem apenas termos de derivada de primeira ordem das suas funções incógnitas. Então aqui eu teria uma equação diferencial onde a função incógnita é v de t, e aqui uma segunda equação diferencial onde a função incógnita aqui é x de t. E o que nós temos que fazer, então, o que nós podemos fazer a partir de agora é utilizar o método de Euler explícito para resolver cada uma dessas equações diferenciais, ou seja, nós vamos utilizar o método de Euler explícito para calcular, então, o resultado numérico dessas funções incógnitas, v de t e x de t. Então, utilizando aqui o método de Euler explícito, utilizando as equações que definem o método de Euler explícito, nós teremos o quê? Para a primeira função, para a primeira equação diferencial, cuja função incógnita é v de t. Eu tenho que o valor dessa função incógnita no instante posterior, k mais 1 mais ΔT, é igual ao valor dessa função incógnita no instante atual, k ΔT, mais ΔT vezes a derivada de v de t em relação a t, amostrado para os instantes de tempo de t igual a k ΔT. E esse termo aqui de derivada nós conseguimos obter como isolando este termo de derivada dessa equação diferencial e amostrando para t igual a k ΔT. Depois disso, para essa segunda equação diferencial, para solucionar essa segunda equação diferencial, utilizando o método de Euler explícito, o que nós temos? Temos então que o valor dessa função incógnita x no instante posterior k mais 1 ΔT é igual ao valor de x para k ΔT mais ΔT vezes a derivada de x em relação a t amostrado para os instantes t igual a k ΔT. E como que nós podemos obter o resultado, ou como nós podemos calcular este termo aqui, basta recorrer à equação diferencial. Na verdade, que nós já temos esse resultado, onde a derivada de x em relação a t é igual a v de t. Então, basta aqui amostrar
essa derivada para t igual a k ΔT. Então, fazendo isso, né, pegando, então, isolando esses termos aqui de derivada, amostrando para t igual a k ΔT e substituindo nessas equações, nós vamos obter, tá? Nós vamos obter esses dois resultados aqui, ou seja, aqui para a solução numérica então da primeira equação diferencial, ou seja, desta equação diferencial aqui, ó, a solução numérica dessa equação diferencial utilizando o método de Euler explícito, então ela é apresentada aqui, onde eu tenho que v de k mais 1 ΔT, ou seja, o valor da função incógnita v no instante posterior k mais 1 ΔT é igual a 1 menos ΔT b sobre m vezes aqui o valor da minha função incógnita no instante atual k ΔT mais ΔT dividido por m vezes aqui o valor da minha entrada no instante atual k ΔT. Na sequência, eu tenho, então, que a solução numérica da segunda equação diferencial. Qual é a equação diferencial que eu estou falando? Estou falando dessa equação diferencial aqui, dada pelo método de Euler explícito, apresentada aqui, onde eu tenho, então, que o valor da minha equação, o valor da minha função incógnita x, que no final é o meu deslocamento, né? O valor, então, da minha função incógnita x no instante posterior, k mais 1 ΔT, é o valor da minha função incógnita no instante atual, k ΔT, mais ΔT vezes aqui o v de k ΔT, onde esse valor aqui corresponde ao quê? A derivada de x em relação a t, amostrada para t igual a k ΔT, que nós obtemos através aqui dessa equação diferencial. E aqui, então, apenas simplificando um pouco as notações, eliminando aqui o ΔT, né? Nós temos então v de k mais 1 é igual a 1 menos ΔT b sobre m, v de k mais ΔT sobre m, Fa de k, onde aqui eu tenho amostras da minha força externa aplicada ao corpo, e x de k mais 1 é igual a x de k mais ΔT v de k. Ou seja, para exemplificar aqui, nós vamos considerar o mesmo exemplo do caso anterior. Então, nós queremos aqui determinar numericamente não a velocidade, mas sim o deslocamento. Deixa eu só trocar aqui. Então, o deslocamento, vamos determinar então numericamente o deslocamento desenvolvido pelo corpo quando na sua entrada é aplicada uma força externa Fa igual a de T, ou seja, nós vamos aplicar aqui uma força externa igual ao degrau unitário, vamos considerar novamente massa de 1 kg, constante de amortecimento do amortecedor de 0,5 Newton segundo metro, ΔT de 0,1 segundo, vamos considerar que a velocidade inicial é zero, que o deslocamento inicial é zero. Lembrando que esses dois valores aqui são as condições iniciais das nossas equações diferenciais. Então aqui nós teremos o seguinte, né? Então só recorrendo ali às nossas soluções numéricas, então substituindo aqui pelos valores dados no enunciado, nós vamos obter ao final essas duas equações aqui, v de k mais 1 igual a 0,95 v de k mais 0,1 u de k. X de k mais 1 é igual a x de k mais 0,1 vezes o v de k. E aí basta que a gente execute, né? Então basta que nós computemos, né, os valores de v de k mais 1 e de x de k em sequência. Então, como que é realizado? Por exemplo, para k igual a 0, então substituindo k igual a 0 aqui nessa primeira equação, tenho v de 1, 0,95, v de 0 mais 0,1 u de 0, isso vai me retornar 0,1. Na sequência eu calculo aqui o deslocamento x, que é o que eu quero ao final, então aqui eu tenho que o x de 1 é igual ao x de 0 mais 0,1 v de 0, isso aqui vai me resultar em 0. Na sequência, então, eu recalculo essas duas equações para k igual a 1, então neste caso eu vou estar calculando aqui o v de 2, eu tenho este resultado, e eu estou calculando também o deslocamento aqui, x de 2, eu tenho este outro resultado aqui. Na sequência, para k igual a 2, vou calcular a velocidade aqui para a amostra 3, então aqui eu vou ter este valor, eu vou estar calculando também o deslocamento aqui para a amostra 3, então eu vou ter este valor aqui. Lembrando, né, que o que significa esse v de 3 ou x de 3? Por exemplo, esse v de 3 ele vai significar que é o valor da velocidade no instante tempo 3 vezes ΔT. Como ΔT é 0,1, esse daqui é o valor da velocidade em 0,3 segundo, que neste caso é dado por 0,28525.
De forma similar, o que significa o x de 3? O x de 3 significa que é o deslocamento no instante 3 vezes ΔT, ou seja, o deslocamento em 0,3 segundo após a aplicação ali da força sobre o meu corpo, que neste caso então é 0,0295 metros. Então aqui apenas para ilustrar de forma rápida a implementação então, da solução numérica daquela equação diferencial de segunda ordem no Octave, o que nós fazemos? Bom, nosso código vai ficar muito similar ao anterior, então nós definimos aqui os parâmetros do sistema, vamos definir aqui alguns parâmetros relativos à simulação, passo de 0.1, tempo máximo de simulação de 20, estou criando aqui um vetor de tempo, cujas amostras indicam os valores ou os instantes de tempo para os quais nós estamos calculando aqui a velocidade e o deslocamento. Eu crio um vetor para armazenar a solução da equação diferencial cuja a função incógnita é a velocidade. Crio aqui um outro vetor para armazenar os resultados numéricos da equação diferencial cuja função incógnita é o deslocamento. Adiciono aqui as minhas condições iniciais, tanto para a velocidade quanto para o deslocamento. Estou considerando que minha força externa aqui é simplesmente um degrau unitário e eu crio um laço for para calcular então o valor aqui da minha função incógnita v no instante posterior e o valor da minha incógnita x, o valor da minha função incógnita x, melhor dizendo, também no instante posterior, simplesmente implementando as equações apresentadas no quadro. E ao final aqui eu simplesmente ploto então a velocidade desenvolvida e o deslocamento desenvolvido. Lembrando que o deslocamento aqui é o que seria então a solução daquela equação diferencial de segunda ordem. Então, executando o código, nós obtemos então este resultado aqui para o deslocamento, que é o que nós gostaríamos de ter obtido. E algo interessante que nós podemos fazer aqui é verificar se a nossa solução numérica está correta. Ou seja, se os valores calculados aqui para o deslocamento, por exemplo, batem com aqueles valores que nós calculamos na mão, no exemplo apresentado no quadro. Então, vou voltar aqui ao quadro. Então, o que nós temos? Tá? Para o deslocamento, primeiro, condição inicial, o deslocamento aqui no instante de 0 segundos é igual a 0. O deslocamento na primeira amostra, ou seja, o deslocamento no instante de tempo de ΔT continua como 0. O deslocamento aqui no instante 2 ΔT é 0.01 e o deslocamento no instante de 3 ΔT é 0.0295. Vamos ver se esses valores aqui são os que foram calculados no Octave. Então, vou voltar aqui ao Octave. Então, como meu código aqui já foi executado, eu estou com essas variáveis aqui criadas no meu ambiente de trabalho. Então, eu só vou observar aqui a minha variável x, que é um vetor, na verdade. Vou pegar ali as primeiras amostras, de 1 até 10. Então, nota o seguinte. Essa primeira posição refere-se à condição inicial, que é 0. A segunda posição aqui refere-se ao valor do deslocamento no instante de tempo ΔT, que continua sendo 0. Foi o que a gente viu ali no quadro, foi o que a gente calculou no quadro. Então, x de 1. Ou x de ΔT, que é essa posição aqui corresponde a 0, então está correto. O x de 2 ΔT, que corresponde à terceira posição do meu vetor, 0.01, é o que a gente tem aqui no quadro. E por fim, o último ponto que a gente calculou é o valor de deslocamento na posição ou no instante correspondente ali a 3 ΔT. A gente calculou aqui como 0,295 e é o que a gente de fato obteve. Deixa eu só voltar aqui. É o que de fato a gente calculou que obteve no nosso exemplo apresentado no quadro. Então, com isso, a gente consegue fechar então a apresentação do método de Euler explícito para a resolução de equações diferenciais de ordem maior do que 1.